Cinzas, tudo cinza e a lua azul. Se o dia foge assim, o sol já desistiu, mas há um brilho aqui. Não é de duvidar. Se a noite incendiar, quero chuva intensa pra estar com você. Quero os ventos do sul e o frio do Uruguai. Quero a alma dos índios pra exaltar você. Quero as cinzas, tudo cinza e a lua azul. Onze h 35, retornando para o segundo bloco do Paralelo 30 desta sexta-feira. Mesa mais do que cheia, coisa boa. No nosso segundo bloco, a gente vai conversar sobre... O Cristiano, na quarta-feira, já deu uma prévia, já anunciou, né, fez o chamamento para o seminário Histórias do Movimento Docente, Lutas por Autonomia e Liberdade, ontem e hoje, que acontece, então, nos dias 29, hoje, até 1º de dezembro, na Aprofurg, Seção Sindical Rio Grande. E a mesa está completa com as pessoas que vão compor essa atividade. Vou passar já para o Cristiano, por favor. Aqui a gente tem pouco tempo e muita coisa para falar. Então, vamos lá. Tudo bem contigo, Cristiano? Tudo bem, né? Então, que bom. Tudo bem, né? Teve samba ontem à noite. Diz que teve, não sei. Então, bom dia aí a todos e todas. Bom dia aos nossos e nossas ouvintes, telespectadores. Bom dia, Deca, Rafa, o Pedro lá no Suite Master. E bom dia aqui a quem nos acompanha. Então, os colegas da Direção Nacional do Andes, Sindicato Nacional, do Grupo de Trabalho História do Movimento Docente. Então, os professores Guinter, Luiz Blume, o Roberto e o Rodrigo aqui presentes para a gente falar um pouquinho sobre esse importante evento, então, que inicia hoje aqui na sede da Aprofurg, no Campus Carreiros da FURG, que trata justamente aquilo que é o de mais importante, a luta docente ao longo da história, né? Então, como é o próprio nome do evento que está aqui, até vamos colocar para... Cadê aqui? Aí vou ter que dar trabalho para o Rafa. Cadê aqui? Qual é a câmera? Aqui, qual é a câmera? Não sei se aparece. Então, Seminário Histórias do Movimento Docente, Lutas por Autonomia e Liberdade, ontem e hoje. Então, inicia hoje a partir das 6h30 da tarde, ali no espaço Aprofurg, que antes se chamava Salão Social. Para quem não sabe, a Aprofurg, então, ali dentro do Campus Carreiros, em frente ao prédio 4. Se não, é só botar no Google Maps ou no próprio Uber, colocar Aprofurg, que não tem erro, é fácil de encontrar. Então, com uma série de atividades, de mesas e também atividades culturais, já está tudo quase pronto lá para iniciar. Então, hoje,
Acho que rapidamente explicando, né, que nem todo mundo conhece a estrutura, a Profurg faz parte de um sindicato nacional, que é o Andes. Então, a história dessa luta aí que está completando 40 anos, tanto da Profurg quanto do próprio Andes, né? Então, tem muito a se tratar nesses 3 dias aí. Então, amanhã é que é o dia inteiro, hoje, como eu falei, a partir das 6h30, e no domingo, atividade pela manhã ainda, para tratar do que é, como é essa concepção sindical do Andes. E aí eu passo aí para os colegas falar um pouquinho mais sobre as mesas, né? Como é que vai ser hoje a mesa de abertura, quem vai estar presente, como vai funcionar. Fiquem muito à vontade. E aí eu faço assim, ó. Tá. Bom, então, bom dia a todos e todos. Eu sou o Guinter, também diretor do Andes Sindicato Nacional, sou docente da Universidade Federal do Pampa, não está muito longe daqui, né, Cristiano? No campus Jaguarão, mais um campus fronteiriço também, né, aqui no sul do Brasil, né. E é com muita satisfação que a gente está organizando esse seminário, né. Ele faz parte, é uma primeira etapa do curso de formação sindical que o sindicato ele faz, né, periodicamente. Então, juntamente com os outros 2 GTs, grupos de trabalho do sindicato, que é o GT de Política de Formação Sindical e o GT de Política Educacional, a gente está organizando esse seminário. A gente agradece publicamente também, mais uma vez, aos nossos companheiros e companheiras da seção da Profurg, né, por sediar esse evento, que não é uma coisa fácil, né, sediar um evento, né, de tamanha responsabilidade. E agradecer ao espaço aqui também da rádio, né, na pessoa da DECA, aqui do Paralelo 30, né, a gente poder falar com o pessoal. Eu vou falar um pouco enfim, de modo geral, acho que o Cristiano, né, deu uma pincelada boa. Eu vou falar da primeira mesa, né? A nossa mesa de abertura hoje, que vai acontecer. A abertura ela vai começar às 18h30, né? Ela inicialmente estava prevista para 19h30, mas a gente antecipou. E a primeira mesa é uma roda de conversa sobre movimento docente na ditadura empresarial militar no Brasil, de 1964 a 1985. Né? Quem vai estar nessa mesa é a nossa companheira de diretoria, né? A Ana Maria Ramos Estevão, o professor Roberto Lerrer, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Cleverton Oliveira, professor aqui, né, na casa da Profurg. E essa vai ser uma mesa importante para nós começarmos, porque ela vai debater, então, esse passado, né, que ele tem uma série de permanências, né, infelizmente, aí na nossa atualidade, né, mas discutindo como é que, então, se organizava, né, o movimento e como é que era o contexto político e social, especialmente das universidades, né, nesse período da ditadura empresarial militar no Brasil, né, que foi de um processo aí, que vai começar, né, mais para o final do período ditatorial, a se consolidar uma organização docente que daí, né, viria a ter a sua culminância na formação primeiro da Andes, Associação Nacional dos Docentes, né, ainda no período da ditadura, né, e em 1981, então o ano que vem vamos completar 40 anos, né, e mais tarde, mais adiante ali, né, no final da década de 80, aí sim a Constituição enquanto Sindicato Nacional. Então, de fazer essa discussão sobre os relatos, né, daquele momento, tanto no âmbito de uma ideia do movimento docente, movimento estudantil, o que era a política educacional para a universidade brasileira naquele período, né? Então, passou por todo um processo das reformas do MEC-USAID, né, no início da década de 70, né? E de como é que, então, esse caldo histórico-social ela fomentou, né, mais adiante essa organização do nosso sindicato nacional, né? Isso não, e rapidamente, depois dessa mesa, então, hoje tem uma apresentação cultural, né, com a atividade com o Lunar, né? Quem conhece é o Leonardo Bulcão, com sua excelente, além de ser uma excelente pessoa, né, excelente música também, que traz aí um pouco do regionalismo, um pouco de Rio Grande, do cassino principalmente. Então, por isso a escolha do Lunar aí que vai... Nós teremos a honra de poder contar com a participação dele, fechando a atividade de hoje. E amanhã,
Quem vai? Amanhã, lembrando também que nós temos uma instalação artística. Isso. Cris. Temos a instalação Vestígios de uma Ausência, né, que já teve um tempo ali no Centro de Convivência e agora vai fazer parte do seminário, está sendo também finalizada ali no espaço que nós conseguimos, que seria a garagem da Profurg, que não funciona mais como garagem, porque não chega mais carro ali. Portanto, ele vai estar em instalação bem interessante. Fica aí o convite também para quem for conhecer, participar ali da instalação, que é justamente para gerar essa reflexão aí, que é muito importante nesse momento, do que foi o período da ditadura no Brasil. Pois é, a gente vai continuar, então, no sábado, às 9 horas da manhã, com uma mesa redonda, cujo tema é a Organização dos Trabalhadores, Sindicatos e Luta de Classes, com a professora Sâmbara Ribeiro, da Universidade Estadual do Ceará, e o professor Aldrin Castellucci, da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, de Salvador. À tarde, nós vamos ter uma outra roda de conversa, cujo tema é Da Andes ao Andes. Isso que Guinter falou aqui, né, que o sindicato nasceu como uma associação de docentes e depois, pós-Constituição de 88, os servidores públicos puderam se organizar em sindicatos, então nós nos transformamos em um sindicato nacional, né? Nós vamos ter a presença da Kênia Aparecida Miranda, que tem a tese de doutorado dela sobre universidades e o movimento sindical no Rio de Janeiro, né, que tem uma presença muito forte do Andes, do professor Robert Ponge, aqui da URGS, que é o nosso decano, né, que participou de fundação da Profurg, tem participado muito na organização do sindicato aqui, e do professor Sadi Dal Rosso também, que foi um dos primeiros diretores do Andes. Então, nós vamos ter uma mesa que vai falar um pouco sobre a memória do sindicato, mas também da memória da universidade, né, do movimento na universidade. Às 18 horas, vamos estar com a mesa redonda, falando sobre a Comissão da Verdade do Andes e apresentando também o nosso projeto de memória, né? Então, é importante a gente lembrar que, nesse momento em que existe uma negação, uma tentativa de negar a ditadura empresarial militar, é importante a gente reforçar essas histórias, né? E falar também da importância das comissões da verdade, que foram instaladas a partir da Comissão Nacional da Verdade. O nosso sindicato também criou uma Comissão da Verdade e nós vamos entregar um relatório parcial dos trabalhos da Comissão da Verdade, né? Domingo a gente continua com uma discussão sobre a concepção sindical de organização do Andes e à tarde nós temos uma reunião do nosso GT de História do Movimento Docente. Rodrigo. Bom, meu nome é Rodrigo Medina, da Universidade Federal de São Paulo. Eu acho importante sublinhar que, que essa atividade ela tem um sentido bastante, marcadamente importante para o tempo presente, né? Não é por acaso que o nosso seminário de formação política começa com uma atividade que resgata a memória histórica do movimento docente. E fazê-lo implica em visitar o passado com os pés encravados no tempo presente. Sobretudo porque é um passado sob disputa. Essas forças do revisionismo histórico são aquelas que hoje executam o autoritarismo político na realidade brasileira, tratorando direitos, dentre eles, sobretudo, a educação, né, tentando convertê-la de direito social em mercadoria e as universidades, portanto, em balcões de venda de diploma, reduzindo a condição do docente a de mero dador de aula, cerceado por um Estado que se pretende, né, policial de repressão permanente. Não é à toa que o passado da ditadura tende a ser revisitado e disputado para legitimar no tempo presente esses projetos autoritários de poder. Então, nós não estamos adentrando a contenda, nós sempre estivemos nela. Não é? Para entender a nossa condição no tempo presente, o passado é que nos constitui. Então, esse esforço ganha sentido como ato, sobretudo, de resistência hoje, né? Em defesa da educação pública de qualidade, socialmente referenciada, encarnada nos problemas concretos da sociedade e da realidade brasileira. Não, e importante dizer também, né, que... Vou retribuir o favor. A gentileza. E é legal que... Né, eu sou Roberto, né, sou da Universidade do Estado de Minas Gerais, eu sou o terceiro secretário do ANDES, né, Sindicato Nacional. E é importante dizer também que esse seminário está sendo feito junto com o GTPFS, né? Isso. E é importante dizer
o porquê disso, né? O GT-PFS faz o curso de formação já há algum tempo, né? Esse curso de formação ele tem várias temáticas, né? Então a temática LGBT já foi colocada, a temática da luta das mulheres também, né? A questão racial, etc. Né? E nesse momento, nessa quadra histórica que a gente está, é que a gente resolveu fazer esse seminário, a gente propôs esse seminário, né? E o GT-PFS acolheu também. Então são 2 grupos de trabalho do ANJS, né? Que é praticamente que estão tocando esse, porque a gente acha que é importantíssimo resgatar, né, alguns elementos, né, que estavam se perdendo, né, nessa disputa de narrativa, né, a respeito da ditadura, a respeito de tudo que aconteceu, né, inclusive da própria atuação das pessoas. Né? Então, é importante também frisar isso, né, que a gente passa por um momento, né, na história do movimento docente, em que a gente precisa revisitar, né, essas pessoas, trazer essas pessoas. Estão vindo muitos professores, né, já com uma caminhada longa de luta, né, justamente para que a gente possa não esquecer. Né, era um dos temas, um dos lemas da Comissão da Verdade, né, que é para lembrar e para nunca mais acontecer. Né? Então, acho que é isso um pouquinho do que a gente tentou fazer lá em São Paulo, né, que tem quase um ano que a gente reuniu e pensou nesse encontro junto. O Cristiano estava lá também, né, só o Guinter que infelizmente não estava. Né, mas a gente já estava pensando justamente nessa questão, né? A gente já percebia essa disputa do discurso, que é importante, né? E a gente precisava revisitar isso para que isso não se perdesse no meio dessa confusão toda que a gente está metido, né, hoje. Muito importante, porque também muitos professores e professoras não têm, né, o conhecimento desse percurso histórico todo da luta docente, que, em especial, muitos professores e professoras que entraram nos últimos anos e não têm a compreensão do que é o ANJS, da importância da luta sindical, né? Então, acho que esse resgate histórico ele é fundamental. E só esclarecendo para quem nos ouve, quem nos assiste, né? O GT-PFS é o GT de Política de Formação Sindical, né? Que trata justamente disso, né? Da formação de quem está na luta sindical, né? Então, nessa parceria com o Grupo de Trabalho História do Movimento Docente. Eu só queria reforçar também que o evento é aberto, né? Isso. E aí acho que a comunidade está convidadíssima a participar. Eu também queria me reparar, eu sou o professor Luiz Blume, sou da Nordeste 3, que é Alagoas, Bahia, Sergipe, lá de Ilhéus, sul da Bahia. E nós vamos ter professores aqui do Mato Grosso, do Maranhão, do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais, daqui do Rio Grande também. Né? Então nós estamos aguardando aí uma delegação do Brasil todo para a gente se reunir aqui em Rio Grande para conhecer um pouco, falar um pouco da nossa história e conhecer a nossa história. Também reforçar também, na carona do que o Cristiano falou, de que é importante esse momento de formação porque para conhecer a história do sindicato e do movimento docente como um protagonista no próprio processo de constituição ou de afirmação da Universidade Pública Brasileira, né? Que hoje a gente está sob um ataque, talvez como, né, na história mais recente do país a gente nunca esteve, né? Então, como um lugar de produção de conhecimento autônomo, né, de liberdade de ensinar, né, um lugar de debate político, né, de politização, né? E essa universidade que a gente sai às ruas para defender, né, e que é um patrimônio da sociedade brasileira, ela está colocada como, né, esse patrimônio importante também, né, pelo protagonismo do movimento docente do ANJS ao longo de todo esse período. Porque, às vezes, pode se entender como o movimento sindical e a sua história como algo só próprio daqueles que são os militantes ou que se incorporaram, e não é. Né? É uma história que ela é uma história da população brasileira, né, e da educação, especialmente. Então, isso é bem importante. E mais um elemento de pensar esse evento e que trata, por exemplo, começa com a questão da ditadura, acontecer em Rio Grande e na FURG, né? Que a FURG ela tem uma história, né, ela é reocupada e reapropriada pelos docentes, pela comunidade, como espaço de resistência, mas a criação dela está profundamente vinculada à questão da ditadura, né? Então, a gente pensar isso como acho que um momento muito interessante para a comunidade inteira, né? Poder conhecer e debater. Exatamente, pensar, e eu acho que é importante, né, para quem é aqui da FURG, saber que a gente não precisa ter medo e ter problema em falar do nosso passado e das questões, inclusive, que nós não concordamos do nosso passado, a gente não precisa esconder, muito pelo contrário, né? Portanto, que eu sou aqui coordenador da Comissão da Verdade aqui da Profurg, para que a gente possa ter acesso a essas informações, esses documentos, e isso venha à tona, a gente saiba da nossa história, inclusive para que ela não se repita, né? Para que a gente não precise ter uma universidade
Sob intervenção. Sob intervenção, né? Expurgo. E por aí vai. Então, são uma série de questões que é fundamental que a gente tenha conhecimento, que a gente não tenha medo de tratar. E eu não falei, quero falar rapidamente, falei que hoje, né, encerra com a apresentação do Lunar. Amanhã, depois da mesa que trata do Centro de Documentação, da memória do Andes, o show é por conta de Luciana Lima e banda. Eu sei o Marcelo Vaz, entre outros aí. Cultural, muito importante. O grande show que fazendo dela, quem é aqui de Rio Grande, muitas pessoas já conhecem e sabem da qualidade, o show Elis, com Luciana Lima. Então, amanhã, no fechamento das atividades do sábado. 4 minutinhos. 4 minutinhos. Quero fazer um reforço. Eu quero reforçar aqui o convite que o Blume já fez, que ainda que seja um evento do Andes, para professores e professoras do Andes, ele é aberto à comunidade. Então, independente se for professor ou não, então fica o convite a quem nos ouve, quem nos assiste, de participar. Eu sei que é difícil, né? Tem gente que nem todo mundo está disposto a participar de discussões ao longo de um fim de semana, aliás, um belo fim de semana que está previsto aqui para a região, mas no momento que puder, na mesa que puder, que achar interessante, vai lá participar, conversar, que é fundamental, né? O evento ele foi criado para isso, né? E aí, quem quiser mais informações pode entrar no site do Andes ou da Profurg, na página do Facebook ou no perfil do Instagram, tanto do Andes quanto da Profurg. E, bom, é primordial que todos e todas que puderem participar estejam lá, porque a universidade a todos pertence. Né? Então, ela está sob disputa. Há um projeto do capital pela decomposição da educação como direito social, e a universidade é um patrimônio do povo brasileiro. Longe de serem torres de marfim, os gabinetes, né, de docentes em universidades, há uma missão pela construção, e o Andes está firmemente engajado nisso, de uma universidade, como eu disse, encarnada nos problemas concretos e reais, uma universidade popular, não é? O compromisso de transformação da realidade social, tentando dar conta da emancipação dos indivíduos. A universidade não deve ser um lugar para as oligarquias, como ela foi concebida de início por um pensamento conservador soberanista, não é? Ela está sob disputa e nós adentramos desde os primeiros momentos da existência da associação, não é? Então, a Andes, até a sua conversão em sindicato, por uma universidade comprometida com o povo, em nome do povo. Então, é, portanto, que nós todos adentremos essa disputa. Muito bem, então é isso, reforçando. Hoje, a partir das 18h30, né, com a mesa de abertura e depois a discussão sobre o momento docente na ditadura e atividade cultural com Lunar. Amanhã, o dia inteiro de mesas, muita debate, muita discussão, fechando com Luciana Lima e o show Elis. E domingo pela manhã, acho que não foi falado o nome, né, de manhã, domingo pela manhã, e com o professor Amaury Fragoso, né, da Universidade Federal de Campina Grande, que vai explicar, ele que já foi tesoureiro do Andes, Duas né? gestões. Duas Dono do gestões. dinheiro. Então vai falar sobre a concepção sindical do Andes, né? Que muitas pessoas não, mesmo quem faz parte, muitas vezes não tem a compreensão do que é o Andes, como ele funciona, essa complexidade de um grande sindicato nacional. Então, um sindicato único, né? Não é uma federação, né? Isso as pessoas exatamente. demoram para entender. Quer encerrar o paralelo, Cris? Então tá, pô, eu não sei encerrar o paralelo, eu sei encerrar o pluriverso, mas eu aprendo aqui. Então estamos encerrando mais um Paralelo 30 aqui na FURG FM, na FURG TV, reprisa na FURG TV às 11 da noite, às 23 horas. Então acompanhe depois, quando terminar a atividade de hoje, quando chegar em casa, ligue a TV, assista o Paralelo Também 30. pelo site da FURG. E também pelo site da FURG, muito bem, furg.br. Bem. Aí chega no link, eu não sei agora de cabeça, mas coloca ali o link para a TV, vai acabar chegando. furg.br/comunicação/FURG TV. É isso, olha aí, sensacional, sensacional. E segunda-feira, ouça o programa Pluriverso, às 15 horas, aqui na FURG FM. Adoro. Então, vou só dar então meu ótimo final de semana a todas e todos, uma ótima atividade para vocês e reforçando a importância efetiva da comunidade participar, e fiquei o tempo inteiro lembrando da
das ameaças de um novo AI-5, se isso não toca em toda a comunidade, então não sei, né, o que toca. E esse é um momento bastante importante da gente entender isso, né? Então, reforçando o convite, eu e o Rafa voltamos segunda-feira com mais Paralelo 30 por aqui. Um ótimo final de semana e até lá.